Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e agora nós estamos indo para a 46ª aula. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos dar início aí ao estudo da óptica, começando aí com os estudos dos princípios da óptica geométrica. E também vamos resolver exercícios do nosso material. Então, sem mais delongas, vamos começar! Então, vamos iniciar o nosso estudo de óptica geométrica, os princípios da óptica geométrica. Bom, são estudados os fenômenos utilizando os conceitos de raio de luz. E o conjunto de raio de luz é o que nós chamamos de feixe. Olha só aqui um exemplo, um feixe cilíndrico, vários raios aqui de luz compondo aí um feixe cilíndrico. Podemos também ter aqui um feixe cônico, no caso aqui divergente. É como se eu tivesse aqui uma fonte Q emitindo luz, tá certo? Em várias direções, ok? E temos também, olha, um feixe cônico convergente, ok? Bom, no que se refere a fontes de luz, nós podemos classificar as fontes de luz em fonte primária, o exemplo é o Sol, que emite luz própria, e as fontes secundárias. No caso aí a Lua, ela reflete a luz do Sol, tá certo? Classificação das fontes de luz, no que se refere à sua dimensão. Nós temos aí as chamadas fontes pontiformes, semelhante ao que nós chamamos de ponto material lá na mecânica, tá certo? Nós não consideramos as dimensões, essa fonte aí ela emite luz para todas as direções. E temos também as fontes extensas. Por exemplo, aí você pode pensar numa lâmpada fluorescente, tá certo? De 40 centímetros, tá? Bom, temos também a classificação quanto ao tipo de fonte. Nós temos aí as fontes que podem emitir luz monocromática, somente numa única cor, por exemplo, azul, tá? E temos também as fontes que emitem aí luz policromática. Essa luz policromática ela é formada por várias luzes monocromáticas. No entanto, o que o olho humano percebe é a combinação, nós não conseguimos perceber nitidamente os componentes separados, tá certo? Um exemplo bem clássico aí são os monitores cujo padrão é o RGB, do inglês Red, Green, Blue, ou seja, vermelho, verde e azul. Somente essas três luzes monocromáticas você pode formar aí um padrão de cores bem vasto, tá certo? Bom, temos também os meios ópticos. Temos os meios transparentes, você consegue perceber nitidamente o que você tem do outro lado desse meio, tá certo? Temos os meios translúcidos, você consegue perceber a luz, no entanto, você não tem nitidez da imagem. E, claro, os meios opacos, você não percebe absolutamente nada. Bom, os princípios da óptica geométrica. Então, vamos lá. Primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea do raio de luz. Tá certo? O segundo princípio é o princípio da independência dos raios de luz. Ou seja, se você tiver aí os feixes se cruzando, eles mantêm a sua trajetória sem que nada esteja acontecendo. Tá certo? Eles são independentes. E temos também o chamado princípio da reversibilidade dos raios de luz. Ou seja, o caminho que a luz utiliza para se propagar, você pode reverter esse caminho. Tá certo? Ângulo visual. Esse ângulo aqui ele tem a ver com a acuidade visual. Por exemplo, para o olho humano, esse ângulo aí, ou seja, o ângulo formado entre o raio de luz que é emitido da extremidade aqui desse objeto e o outro raio aqui emitido da outra extremidade, para você perceber aqui todo o objeto, é o que nós chamamos aí de ângulo visual. Esse ângulo θ aí, no caso do olho humano, ele é dado por 1 minuto de grau, ou seja, 1 grau dividido aí por 60, ok? Bom, e temos também aqui o estudo da câmara escura.
tem um pequeno orifício. Então vamos lá. Aqui nós temos um objeto cujo tamanho aqui vale O, ok? A imagem desse objeto vai ser formada lá no fundo dessa câmara escura, que tem um pequeno orifício aqui, olha. Tão pequeno que eu só tenho o raio de luz que é emitido da extremidade superior aqui, olha, do objeto, e esse raio de luz vai se propagar através desse orifício e vai atingir a câmara escura aqui embaixo. Repare até que a imagem ficou invertida. E repare também que eu tenho aqui um outro raio de luz saindo da extremidade inferior do objeto, se propaga através do orifício. Repare que, olha, que ele é independente do raio de luz que veio da extremidade superior, ele segue o seu caminho, como se nada tivesse acontecido, e ele vai atingir aqui o fundo da câmara escura. Novamente, olha, tá vendo? A imagem é invertida. E aqui eu tenho o tamanho da imagem representado aqui pela letra I. Aqui eu tenho P', que representa aqui a dimensão dessa câmara escura, no que se refere aqui à sua largura, pronto. E aqui, P representa a distância do objeto até o orifício, aqui, olha, em linha reta, tá certo? Você vai observar que eu tenho a formação aqui de dois triângulos. Eu tenho esse triângulo aqui, olha, orifício, extremidade superior, extremidade inferior, tá? E tem um triângulo menor, orifício, extremidade inferior, só que a imagem, claro, ficou invertida, não é isso? E a extremidade superior que ficou aqui embaixo. Utilizando, então, a semelhança de triângulo, eu posso muito bem escrever aqui a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, sendo dado aqui pelas dimensões da câmara, no que se refere aqui à sua largura, P', sobre a distância do objeto aqui até o orifício, ou melhor dizendo, né, até o início aqui, olha, da câmara escura, no que se refere à largura, tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar aí os nossos trabalhos. Vamos aí para o nosso material na página 75, vamos para o exercício de número 1. Espero que você tenha feito aí a leitura do enunciado com bastante atenção. Então vamos para a solução desse exercício. Olha só, vamos pegar aqui o que nós podemos chamar aqui do nosso planeta Terra, tá certo? Uma esfera quase perfeita, não é verdade? Bom, no que se refere aqui à situação das cidades, nós temos 800 quilômetros, não é isso? Dado aí no enunciado. E repare que nós vamos considerar o raio proveniente do Sol como sendo retas paralelas, tá certo? Então foi observado aqui que a projeção na cidade, não é isso? Se dava exatamente em cima do objeto, enquanto que no mesmo horário a projeção da sombra na outra cidade não se dava exatamente em cima do objeto, mas sim segundo o ângulo alfa igual a 7,2 graus, não é isso? Dado aí no enunciado. Pois bem, nós podemos fazer aqui uma regra de 3. Se esse ângulo alfa, repare que esses ângulos aqui, olha, são ângulos alternos internos, não é verdade? Vamos pegar essa reta aqui, olha, essa projeção da sombra paralela à outra, não é isso? E aqui eu tenho o prolongamento do raio até o centro do planeta, não é verdade? Então, esses ângulos são alternos internos, ok? Se para um ângulo alfa eu tenho 800 km, imagine então para 360 graus. Foi isso que foi feito aqui, tá certo? Então, de acordo com os cálculos, nós temos aí o comprimento da circunferência do planeta valendo 400, ou melhor dizendo, 40 mil quilômetros. Eratóstenes errou por muito, mas muito pouco nos seus cálculos, né? Mas observe que só utilizando essa regra de 3 e utilizando aqui os conceitos da óptica geométrica, foi muito simples encontrar o comprimento da Terra. Fantástico aí, né? Eratóstenes era um cara além do tempo dele. Próximo exercício, vamos lá, exercício de número 2. Espero que você tenha feito aí a leitura bem atenta desse exercício, porque ele é um tanto capcioso. Repare nas alternativas que ele te deu aí. Não é verdade? Bom, então vamos lá. Vamos para a solução dessa questão. Novamente, a questão da câmara escura. Eu só inverti aqui, tá? Em vez de pegar o tamanho da imagem, eu coloquei o tamanho do objeto representado pelo seu diâmetro. E aqui o diâmetro da imagem, tá certo? Nada mudou. Então, de acordo com a figura que você está observando aí no enunciado da questão, eu posso muito bem escrever isso daqui,
Tá certo? Bom, repare o seguinte, para uma distância inicial, eu tenho o diâmetro da imagem valendo 2, de acordo com o enunciado. Eu vou até manter a mesma unidade, ok? O que não foi dado aí foram as dimensões aqui, né? O diâmetro aqui, olha, do objeto e a distância B, não é verdade? Bom, ou melhor dizendo, a largura da câmera, né? Ok. Agora, como a imagem ela teve um aumento, foi para o valor, o diâmetro da imagem valendo 4, então é porque eu tenho aqui a distância do objeto valendo aqui AF, tá certo? Repare que o diâmetro do objeto e também a dimensão da câmera, essa aí não vai sofrer alteração, somente o diâmetro aqui da imagem e também a posição do objeto. Olha que interessante. Se você calcular a variação na posição ΔA, para que a imagem sofra um acréscimo aí, olha, de 2, não é isso? Aumentou aqui de 2, não é verdade? No seu diâmetro, a posição tem que sofrer uma variação negativa. O que vai invalidar algumas alternativas aí da questão, não é verdade? Se você estiver prestando atenção, você vai observar exatamente isso, ok? Bom, a variação no diâmetro da imagem, de acordo com o enunciado, 2 centímetros. Ele quer aí a razão entre a taxa de variação do diâmetro da imagem no tempo e a taxa de variação na posição do objeto, não é verdade? Bom, embora ele tenha dado aí o tempo, eu nem vou precisar usar esse tempo, tá? Porque as duas coisas acontecem simultaneamente. Então, se eu calcular a razão que ele pede, só substituir os deltas mesmo, tá? Eu vou encontrar, então, essa expressão, menos 8 vezes D vezes B. Não estranhe esse resultado, porque, obviamente, você vai ter que utilizar aqui, olha, o diâmetro do objeto e também a dimensão da caixa escura, as mesmas unidades, para que você tenha isso daqui sendo adimensional. O que me dá como alternativa correta, letra D. Interessante essa questão, hein? Vale a pena você repetir aí essa questão e tentar fazer sem visualizar a solução. Então vamos lá, vamos para a próxima página, página 76, exercício de número 3. Espero que você tenha feito a leitura bem atenta aí do enunciado e observado a figura. Trata-se aí de uma fonte de luz extensa. Então nós vamos pegar raios de luz provenientes aí das extremidades da fonte de luz que vão passar tangenciando as extremidades aí do objeto. E nós vamos ter dois triângulos, tá certo? Para que não tenha formação de sombra, então é porque esses raios de luz provenientes das extremidades aí da fonte de luz, que tangenciam as extremidades do objeto, eles vão formar aí somente um pontinho lá no anteparo, lá no solo, tá? Só um ponto. Então nós vamos ter dois triângulos, tá certo? Um triângulo maior, cuja base vai ser exatamente a fonte extensa, e um triângulo menor, cuja base vai ser o objeto, tá certo? Ok? Nós não vamos aqui considerar penumbra, tá? O que eu quero dizer é que um raio de luz, ele também vai passar na outra extremidade do objeto, formando uma ligeira penumbra, nós não vamos considerar isso, ok? Bom, vamos considerar somente a sombra mesmo, que não deve ter. Então vamos lá. Você vai utilizar a semelhança de triângulo. Então, de acordo com os dados que foram dados aí no enunciado, olha só, temos aí a dimensão da fonte extensa, a dimensão do objeto, tá certo? E aí nós temos a altura H que ele solicita na questão, o que me dá como alternativa correta, letra B. Ok? Vamos prosseguir, vamos para a próxima questão, questão de número 4, vamos lá. Questão aí da OBF, Olimpíada Brasileira de Física. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma imagem para representar o que está acontecendo. Então nós temos aqui o cidadão caminhando aqui para a direita, tá certo? De tal sorte que a sua cabeça aqui, olha, ela percorre um ΔSH. A questão é, qual é o ΔS da sombra? Ou melhor dizendo, qual a velocidade média da sombra? Não é isso? Então repare aqui que eu vou pegar um raio de luz que vai tangenciar a cabeça aqui da pessoa e vai projetar aqui, olha, a luz, certo? E na outra situação,
Também, olha, um raio de luz tangenciando a cabeça aqui da pessoa e projetando a luz aqui no solo, ok? De novo, olha, exemplo da questão anterior, nós temos aqui, olha, dois triângulos, tá certo? Temos esse triângulo maior, cuja base é exatamente o ΔS da sombra, e temos esse outro triângulo menor, cuja base é o ΔS do homem, tá certo? Da pessoa, ok? Aqui temos a altura da lâmpada até o solo e aqui a altura da cabeça do homem até o solo. Então vamos lá, vamos utilizar aí a semelhança de triângulo, ok? Eu estou tratando aqui das alturas, olha, vou pegar aqui a proporção das alturas. Tanto é que a altura desse triângulo menor é todo o H aqui, olha, todo o H da lâmpada menos a altura do próprio homem. Está aqui, olha, ok? Comparando com o H, que é a altura da lâmpada até o solo, tá certo? Assim eu posso comparar as proporções da base, ou melhor dizendo, do ΔSH do homem e o ΔS da sombra. Tá aí, olha, ok? A velocidade média do homem, ΔSH sobre ΔT. Aí, olha, é só passar o ΔT para cá, multiplicando e substituir aqui, tá certo? Vamos isolar o ΔS da sombra e olha aí, ó, tá quase resolvido. Como as coisas acontecem simultaneamente, esse ΔT que você utilizou aqui é o mesmo ΔT da sombra. Então, passa ele para lá dividindo, e aí você tem a relação da velocidade da sombra em termos da velocidade do homem, claro, com as relações aqui de altura do triângulo. Ok? Ou melhor dizendo, dos triângulos, não é verdade? Tá aí, olha, uma questão bem interessante também da OBF. Vale a pena, na verdade, vale a pena você resolver novamente todas as questões sem visualizar a solução. Depois você volta aqui para o vídeo e veja aí como é que foram feitas as soluções, se você ainda tiver dúvida. Bom, terminamos por aqui. Espero que você tenha aproveitado aí a aula. Nós sempre enfatizamos, como eu coloquei anteriormente, procure refazer essas questões sem visualizar aí a resposta. Claro, restando dúvida, você pode voltar aí à nossa videoaula, ok? Não vai me dizer que nessa altura do campeonato você ainda não é inscrito no canal. Então se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho, compartilhe esse vídeo, vai com os colegas. Vamos fazer com que o canal cresça. E se gostou da aula, gostou dos exercícios, dá o seu joinha. Até a próxima aula!